Então, seguindo aí o que nós tínhamos terminado ontem, ontem a gente trabalhou bastante a corrente eletromagnética no caso global, ou seja, no caso livre. Né? No caso livre. Água Santa, né? Trabalhamos no caso livre, então aqui as derivadas eram as derivadas usuais e tínhamos o termo aqui de monopolo de dipolo magnético. Hoje, agora nós estamos pegando a mesma corrente, a corrente no caso global, então as derivadas que estão aqui são as derivadas covariantes Tate, com acoplamento eletromagnético. Aqui continua o termo de dipolo magnético. Vamos trabalhar com essa equação e ontem, no final da nossa discussão, a gente dessa equação chegou a essa condição subsidiária, condição subsidiária em presença da... Ela primeiro vem da primeira equação, da minha feminina. Essa aqui vem da ação, essa aqui vem da própria ação, a gente faz a variação, quer dizer, quando a gente chega a essa corrente aqui, fazendo a variação do lagrangiano em relação ao campo, né? Ali, por isso aqui é a nossa corrente J, corrente eletromagnética, né? Essa aqui. Então, fazendo essa variação, a gente chega aqui, direto da ação. Então, aqui nós não usamos nenhuma informação sobre a equação de campo para o W. A equação de campo do W está aqui, que, por sua vez, implica nessa condição. Então, o que nós vamos fazer agora é o que nós fizemos ontem, reescrever, fazer vamos dizer assim, reescrever segundo Gordon essa corrente aqui. Então, vamos fazer o que nós fizemos, vamos pegar agora a corrente J ali, eu vou omitir o índice eletromagnético, está supondo que essa corrente é a corrente agora com interação. Então, o que nós temos aqui, vou abrir essa expressão aqui, menos I aqui, vamos colocar assim, W está, W mini, que agora é DI, WI, menos DI, WI. É esse termo aqui, o primeiro termo é esse aqui. Depois esse termo aqui, mais o conjugado complexo. Então a gente vai assim, então, mais o conjugado complexo desse termo aí. E depois o termo de dipolo. Mais é que DI, está sigma. Então aqui também é o seguinte, eu vou omitir aqueles índices de elementos de matriz, dado K, sigma, mini, K, lambda e W lambda. Estou omitindo os índices internos, estou deixando só a estrutura aqui, né, porque para essa nossa discussão, colocar esses índices aqui não vai fazer diferença. Depois no final a gente restitui, a gente já sabe que está em jogo. Então o que é importante agora é a gente fazer o uso como a gente procedeu. O que a gente fez? O primeiro termo que a gente pegou aqui, então a gente pegou essa corrente aqui e escreveu assim, vamos botar assim. Então, escrevemos ela assim, menos I é que W está DI W. Separar assim, mais I é que W está W. Agora, mais o conjugado complexo desses dois termos aí. E aqui eu não vou escrever de novo, vamos colocar assim, mais a corrente do dipolo. Vamos colocar assim, mais a corrente, né? A contribuição à corrente. Que essa corrente é a corrente de magnetização. É essa corrente. Muito bem. Então vamos fazer aquele truquezinho que nós fizemos ontem. O que nós fazíamos aqui? Nós pegávamos esse termo aqui e escrevemos ele assim. Menos I. Aí colocamos. Derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. DI, W está, WI. Então a gente gerou esse termo aqui, que é a derivada total. Então esse termo está aqui. Agora a gente vai ter que subtrair esse termo aqui. Vamos colocar aqui mais
Então, esse termo aqui, essa derivada total, né? Essa derivada aqui está atuando nesse produto e vai produzir um termo que não tem aqui, que é devido W nisto. Posso botar aqui também. Podemos fazer assim, né? W nisto, quando já tá certo. Então, temos a derivada atuando esse termo aqui é esse aqui. Menos I é Q, DI, W nisto. Mas aí a gente vai gerar esse termo, né, que não está aqui. Então, eu recomponho ele aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a derivada do produto. Só que a gente vai ter esse nosso termo, DI, W está, W, e aí, menos a derivada desse termo aqui, DI, menos DI, W está, W, certo? Esse resto vai ficar como trabalhar aqui. Agora, vamos só fazer a seguinte observação. Aí é só lembrar. A derivada covariante, ela está atuando nesse produto. Esse produto aqui é invariante de gauge. Lembrando que o campo W, a transformação de gauge dele é uma transformação de fase. Então, esse objeto que está aqui é invariante de gauge. Então, se esse objeto que está aqui é invariante de gauge, essa derivada deixa de ser a derivada covariante de gauge. Por quê? Porque a carga, se esse objeto é invariante de gauge, a carga dele é zero. A derivada de I, ela é dmi mais I é Q a mi. A derivada, ela sempre leva em conta a carga do objeto sobre o qual ela está atuando. Nesse caso, essa derivada está atuando nesse produto. Esse produto é invariante de gauge, ou seja, ele é neutro. A carga dele é zero. Então, atuando numa coisa, num objeto neutro, a derivada covariante vira a derivada usual. Então, aqui eu posso substituir aqui por dmi. Então, o que a gente fez aqui foi substituir a derivada covariante pela derivada usual. Por quê? Porque esse objeto aqui é invariante de gauge. Agora, aqui não, esse objeto não é invariante de gauge. Então, claro, essa derivada conhece a carga desse campo. Essa derivada aqui, ela vai... Esse campo aqui tem carga menos 1. Se esse tem carga mais 1, esse tem carga menos 1. Então, essa derivada aqui, posso até colocar, vai estar atuando em cima do campo com a carga oposta. A mesma coisa aqui. Apesar do Mi ser diferente do Mi, a transformação de fase desse campo mata a transformação de fase desse campo. Então, esse objeto aqui é invariante de gauge. Tem os dois índices assim não casados, mas é invariante de gauge. Então, essa derivada covariante também vai virar a derivada usual. Então, aqui nós vamos ter um dmi. Agora, aqui não. Aqui, nós vamos estar usando, essa derivada dmi do W star é a mesma coisa que dmi W star. Estou só usando esse dado. dmi atuando no W star é igual a dmi W star. Por quê? Porque essa derivada, a gente sabe isso aqui, dmi atuando no WI é dmi aqui mais I é Q a mi WI. O campo star, ele tem a carga oposta. Então, isso aqui vai aparecer. Então, a derivada atuando nesse campo, ela reconhece a carga desse campo como sendo oposta à do campo W. Então, essa derivada aqui vai ficar dmi W star menos I é Q a mi W star. Mas, isso que está aqui é exatamente o star disso tudo. Então, a gente está dizendo, derivada covariante atuando nesse objeto é a mesma coisa que tirar o star desse objeto. É isso que eu estou usando aqui. Então, isso é meio, a esse ponto, né, para nós já é meio óbvio, mas eu estou só chamando a atenção, porque para não parecer que a gente está impondo alguma coisa, não impondo nada, é tudo automático. Então, posso botar essa derivada, aqui a gente tinha essa expressão, a gente estava com isso aqui, dmi W star. Essa derivada veio atuando aqui. E aí, claro, então tá, esse star pode ser colocado aqui fora. Então, na verdade, o que eu vou colocar aqui é a condição subsidiária. Nós podemos, senão você vai ficar menos
I é que, vamos esquecer esse termo aqui, e vamos substituir a condição subsidiária, que é menos I é que sobre N2. Então vai aparecer menos I é que, menos I é que. Então vai aparecer aqui o mais, então vamos ter menos I é que ao quadrado sobre N2. Né? Então o I é que vem daqui e o I é que vem da condição subsidiária. Eu vou ter aqui DI FNI. E aí aqui nós temos esse aqui, então vamos aplicar aqui, esse índice aqui está somado, né? E aqui eu já tenho esse índice Mi, esse índice Mi para nós aqui é livre. Então vamos chamar esse índice aqui, só para não ter problema, vamos chamar esse índice aqui, sei lá, de K para K. Vamos botar aqui DI F Ni K. Perdão, aqui eu estou fazendo aí. Quando eu peguei o conjugado complexo dessa equação, aqui tinha um conjugado complexo. Então isso aqui vai ficar mais I é que. E aqui nós tínhamos menos I é que. Então fecha para acertar aqui. Nós temos esse menos I é que está aqui. Esse aqui. Agora, essa condição subsidiária produziu, ela é o complexo conjugado. Então ela vai produzir um I é que sobre N2. Tem esse menos aqui e tem o mais que vem da condição subsidiária. E vem DI é Ni K, W K estar, que é essa condição aqui, é o complexo conjugado da condição subsidiária, e isso aqui vezes WI. A gente colocou esse termo aqui. E agora, é claro, vamos ter que jogar o complexo conjugado de tudo isso que está aqui. Então, vou aproveitar o quadro de lá. Então a gente já começa a ver também uma coisa, que é o aparecimento da massa aqui, e esse termo aqui, ele já é, assim, vamos dizer assim, ele já é diminuído, já é amortecido, né, pela presença dessa massa do denominador. Vamos colocar. Bom, então, e também a gente tem que observar que isso aqui já é de ordem E2, ao passo que esses termos aqui são de ordem E, eles são dominantes, né? Mas vamos lá, vamos colocar o seguinte agora. Vamos pegar essa expressão, vamos abri-la. Então, agora jogar os conjugados complexos, porque isso é importante para a gente entender depois os termos como é que vão se juntar. Então, vamos pegar esse primeiro termo aqui, que vai ficar vamos lá, P, que é o termo ligado àquela corrente de convexão menos I, DI, né? DI. E depois, esse termo aqui vai ser somado com o conjugado de carga dele. Então, já estou agora jogando os conjugados de carga. Mais I é que, DI, WI, está. Então, quando eu jogar o conjugado complexo dele que vem daqui, vai aparecer aquele termo que tem sinal mais. Então, eles vão se cancelar. Então, esse termo aqui, quando nós jogarmos o conjugado de carga dele, o conjugado complexo dele, vai se cancelar. Então, eu vou escrever aqui. Então, vamos abandonar esse termo. Esse termo aqui já subiu por causa do conjugado complexo. Esse termo aqui foi embora. Agora, esse termo aqui, vamos ter que jogar ele mais o conjugado de carga para ficar. I é que, DI, WI estar.
Agora, bom, esse tempo está feito. Vamos jogar o conjugado de carga dele. Menos I é T. Aqui a gente pode fazer aquela mesma coisa que a gente tinha feito. Aqui é DIW estar, é a mesma coisa que colocar o estar aqui fora. E aí quando eu jogar o complexo conjugado, fica isso aqui, tá legal? Então esse termo aqui está feito, o seu complexo conjugado. Esse termo aqui, vamos pegar ele com o seu complexo conjugado. Então vai ficar mais I aqui. Aqui, agora conjugado complexo, esse termo que tem que ensinar mais, está feito, veja ali, e aí vamos jogar o conjugado de carga complexo menos I, aqui, WI está. Tá, são termos, né? Eles não se cancelam, né? Então esse termo aqui já foi com o seu conjugado. Agora esse termo aqui com o seu conjugado de carga. Aqui vai ficar menos I vai dar 1 cá. É 2T2 sobre M2. Vai ficar mais. Mais é aqui sobre M ao quadrado. Aqui é aqui. E mais o seu conjugado complexo, né? Esse aqui também é o conjugado complexo. E depois o termo aqui, vamos chamar corrente de magnetização. Mais a corrente de magnetização. Ah, certo. Então, esse termo aqui, vamos fazer o seguinte. Então, esse termo aqui, ele vai estar pegando de novo, né? Esse termo aqui é o termo que a gente gostaria de comparar, né? Tá certo? Então, a gente vai poder escrever esse termo. Então, fazer o seguinte aqui, vou botar esse delinho de evidência, vou ter, ó. Que é que DI, WI está WI menos WI, vou botar isso aqui também em evidência, fica mais fácil. Menos o conjugado, menos WI está. Estou colocando. Menos WI está. O conjugado complexo desse. Então a gente pode fazer o seguinte, vou botar esse I aqui embaixo. Esse I aqui em cima. A gente já sabe até por quê. A gente já está, vamos lembrar daquela identidade. Lembrar da DI, WI está. WI menos WI
Lembrando que isso aqui é menos I, né? Esse objeto aqui é menos I, delta de Mi kappa. Então, isso aqui fica W Mi estar. Delta de Mi lambda. Então, W kappa. E depois menos. Delta de Mi lambda. Delta de Mi kappa menos W Mi estar. Mi kappa Mi lambda. Mi kappa menos Mi lambda, Mi kappa, tá certo. Então, esse termo que está aqui, é só tirar esse menos aqui, bota aqui mais, bota esse menos aqui, e aí a gente vê que esse termo que está aqui, ó, o termo lá, né, é menos W Mi estar. W Mi é esse pedaço aqui, né? Menos, aqui eu botei kappa lambda, aqui é Mi kappa, né? Tá certo, é o kappa, perdão, kappa é que é Mi. Então, esse termo que está aqui, é isso que está aqui. Então, essa derivada aqui, né? Quer dizer, se eu multiplicar essa derivada aqui por menos I, menos I vezes isso, vai ter esse menos I vezes esses I, vai ficar exatamente igual. É a expressão que a gente já derivado. Então a gente sabe dessa igualdade. A gente pode escrever esse termo aqui, né, dessa forma. Menos I. Então, esse termo aqui tem Mi, W, Mi estar, W, Mi. Tá? É isso aqui. Menos I vezes isso. Então eu vou substituir isso que está aqui, como a gente fez ontem, vou substituir isso que está aqui por menos I vezes isso. Menos I vezes I dá 1. Ó, vai ficar é que, e aí aqui, esse termo, estou trazendo isso aqui agora para cá, certo? Tinha aquele pedaço ali, que era isso aqui, estou substituindo isso que estava aqui por isso que está aqui. Esse menos I com aquele mais I deu 1, e aí aqui ficou é que, DI, e aí aqui nós vamos ter o W kappa estar, eu só estou colocando W estar, sigma mini, W lambda. Quer dizer a mesma coisa. Só estou obtendo esses. Da mesma forma que eu tinha aquele termo aqui, ó. Então, esse termo que está aqui, que é a corrente de magnetização, que é essa corrente que está aqui, ó, a corrente de magnetização está aqui, eu vou tirar ela daqui. E ela está igualzinho a esse termo que está aqui, vai aparecer um fator 2. Tá? Então, aquilo que a gente falou ontem, é aqui que vai estar a razão giromagnética G igual a 2. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Então, nós tiramos esse termo que estava aqui, juntou-se, como tinha já acontecido, a gente já tinha falado como já tinha acontecido, né, no caso global. Então, o termo que é colocado como acoplamento não mínimo, que dá essa contribuição à corrente, quando a gente usa as equações de campo, esse termo se junta com algo que vem, com aquela informação que vem das equações de campo, então aqui. Então está certo. Então a gente ficou. Vamos agora abrir um pouquinho mais essa expressão. Aqui. Então nós vamos chegando na chamada, né, da expressão de Gordon. Então essa derivada que está aqui, quer dizer, tem a derivada usual, tem o campo de Gauss, então vamos explicitar. A gente poderia deixar até assim como está, mas vamos abrir isso aqui para ficar clara a presença do campo de Gauss. Então vamos escrever a nossa corrente, então, J' agora ela vai ser. Vamos pegar primeiro o termo independente, só a parte de derivado usual aqui e a parte de derivado usual aqui. Vai ficar esse seguinte termo aqui, ó, I. Que então vamos produzir aqui, ó, vai ficar dmi WI estar vezes WI menos dmi WI, então vai ficar, vou botar aqui, dmi WI estar WI, esse termo aqui, a derivada usual. E esse termo aqui que vem com a derivada usual, menos dmi
termo independente do A. Então, o primeiro termo é a derivada usual e a derivada usual. Agora vão aparecer os termos em A. Aqui vai aparecer um termo, como é mais, i, que. Ali, aqui está, vai aparecer um menos i. Então daqui vai aparecer, a gente tem esse i aqui na frente. E aí aqui vamos ter, na derivada covariante, contém o estar, vai estar aparecendo menos i, que, a mi, w estar. Tem que sair da derivada covariante. Esse termo que está aqui é menos i, que. E aqui vai aparecer i, que, a mi, w estar. Então, esse termo aqui, i com menos i, dá 1. E aí aqui vai aparecer um EQ ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. I com menos i dá 1. Não posso tirar isso daqui, tirar esse daqui e botar mais um aqui. E de novo, vai aparecer um EQ ao quadrado e a mi, w estar. Aqui eu esqueci de colocar o w. Então, é o mesmo termo, aparecendo duas vezes. Aqui é o w estar, w. Então, esse termo vai aparecer duas vezes. Vai aparecer esse termo mais 2. Então, aqui ao quadrado. Então, a gente já está vendo que essa contribuição de ordem é 2. Mais duas vezes, aqui ao quadrado, vai aparecer a mi, estar. Esse termo deve aparecer também no caso dos píncolas, que está aparecendo com o acoplamento basicamente com a densidade. Esse aqui é o termo típico de London. Então aqui a gente tirou tudo. A gente tirou o termo de derivado usual, o termo de derivado usual, o termo de acoplamento mínimo e o termo de acoplamento mínimo. Aí esse termo aqui apareceu com o fator 2, então agora o termo magnético, mais 2, PI. Vamos manter essa nossa convenção de não precisar colocar o índice kappa aqui. Imaginar sempre isso, né? Que essa matriz aqui, a matriz de spin, ela vai acoplar esse índice com o índice que está aqui. É o nosso famoso W kappa star, sigma mini kappa lambda W lambda. Estou repetindo os índices internos. E agora esse termo aqui. Muito bem, então a gente ficou com essa expressão aí da corrente. Aqui, talvez, né, a gente pudesse chamar a atenção do seguinte fato, né? Esse termo aqui é o termo típico de acoplamento magnético, esse é o termo de polo magnético. Em geral, o termo de polo magnético, né, a gente espera que dependa da massa, deveria ter um fator Q sobre M no denominador. A gente pode gerar esse M multiplicando aqui em cima. Você poderia, se quiser, eu posso pegar essa equação aqui, eu posso pegar isso, que é interessante, quer dizer, o que eu estou achando razoável entender aqui é que talvez a gente pudesse pensar o seguinte, que esse termo aqui, depois a gente vai vamos ver.
funcionalidade depois. Mas a gente está vendo que esse termo aqui é o termo de dipolo magnético. Pessoal, quando a gente acoplar isso com um campo externo, ali, né? A gente acopla a corrente. Tá. Então vamos dizer o seguinte, vamos colocar da seguinte maneira. Essa corrente. Tá? Então, se a gente olhar, vamos pensar assim, se a gente joga isso aqui, né, na equação. O fato da corrente, vamos dizer assim, depender do campo de Gauge, né, que é aquele termo que a gente caracteriza de termo de London, está aparecendo da mesma forma que aparecia no caso Fernando. Por que eu estou só achando aqui que a gente teria que meditar um pouquinho melhor? O papel desse termo aqui. Porque esse termo aqui, ele está vindo da condição subsidiária. Provém da condição subsidiária. E ele é um termo que é, de uma certa maneira, interessante. Bom, essa corrente aí, vamos lembrar, é uma corrente on-shell. Então é bom a gente avisar, dizer que essa corrente aqui a gente fez uso, quer dizer, é a corrente J-Mi eletromagnética, mais, vamos colocar aqui, on-shell. On-shell no sentido de que nós usamos a equação de campo do dado, nós usamos a equação subsidiária, a condição subsidiária aí. E foi inclusive por isso que apareceram esses termos aqui, por isso que esse termo aqui apareceu com esse fator 2. Agora, esse termo aqui tem uma coisa interessante, né? Está aparecendo aí, né, vamos dizer assim, o DNI do JNI. DNI do FNK. Isso tudo seria a própria, quer dizer, a própria equação de Maxwell está ligada, né, quer dizer, essa equação de Maxwell está ligada a um J kappa. Então, que a gente pega aí. Então, parece que esse termo, né, ele, quer dizer, a própria equação de Maxwell está caindo dentro da expressão da corrente. Não basta só o campo amigo, potencial, mas assim, o próprio termo que seria, que isso aqui é a equação de Gauss, né? A equação de Gauss, quer dizer, o que está contido aqui no DNI F de kappa é tanto a divergência do campo E, a gente fizer kappa igual a zero, isso aqui da divergência de E. Se a gente fizer kappa espacial, isso aqui vai dar o rotacional de V menos VLT, que vai dar o lado esquerdo da equação de Maxwell, a corrente de da rotacional do campo magnético menos DLT. Então o que está acontecendo aí, né, que a própria informação do campo, o fato de a gente ter colocado no shell, no caso espermiônico, isso não aparece. Quer dizer, esse termo aqui, ele é completamente, quer dizer, ele é típico quer dizer, esse termo aqui, ele é característico, vamos colocar este termo, peculiar, não, vamos dizer assim, é característico, então é intrinsecamente, vamos esse termo aqui tá certo, é intrínseco, ou é particular, né? É particular, é característico, é uma característica, vou colocar assim. Do espinho. Não aparece. Fizer e nem sai. Então já começa a ser uma característica do espinho. Vamos pensar aqui uma coisinha só. Deu 4 termos. Hã? Deu uma corrente. É.
Então, da equação de campo, quando a gente usa a condição Shell, você vê que a corrente ela adquire mais coisas. Porque a gente fez aquele, vamos dizer, matematicamente tudo bem, a gente fez aquele truquezinho de pegar a derivada de W vezes W, escrever como a derivada do produto e depois tirar a parte nova. Mas tudo bem, isso vamos dizer assim, simplesmente uma operação matemática. Mas o que está acontecendo aqui agora, Dória? Por que você espera que essa corrente possa ter uma expressão realmente maior? Porque a gente está colocando mais informação nessa corrente. Essa corrente agora está trazendo informação da equação de movimento via condição subsidiária. Se vocês olharem, no caso, eu acho que foi a aula número 20, ou 21, não me lembro, que é a aula da equação da corrente de Dirac, da corrente J igual a meio. Esse termo aqui não aparece. E esse termo aqui também não aparece no caso do campo escalar. Por quê? Porque eu precisaria ter como isso aqui é a equação de Marx, eu tenho um índice livre. Eu precisaria ter um índice livre aqui. Então o campo escalar não tem condição de fazer essa. Então, vamos fazer o caso do campo escalar, que a gente não fez aqui absolutamente, só para comparar, mas ele é muito mais rápido. Agora, provavelmente no caso do spin 2, isso vai poder acontecer, porque o que vai ocorrer? Eu vou ter esse índice disponível aqui, eu vou provavelmente poder colocar esse índice saturado com algum índice aqui, no caso do spin 2. Tá? Então poderia ter alguma coisa. Só que no caso do spin 2, a expressão aqui pode ser um pouquinho mais complicada. Não sei, pode até ser que essa expressão ela vai ter que ter. Por exemplo, no caso do spin 2, esse termo poderia vir a ser assim, dmi f de kappa. Aí o meu campo de spin 2 ele poderia aparecer com um termo assim, epsilon kappa lambda star h lambda mi. Então o índice está casado, o índice está casado, o índice lambda está casado e sobra um índice livre aqui, que é o índice livre. Então, quando a gente for, não é o caso, vai ser o caso que você vai estudar, quer dizer, quando a gente for estudar o caso de spin 2 carregado, então pode ser que esse termo também apareça para o spin 2. Quer dizer, esse termo deve aparecer, pelo que a gente está assim, fazendo uma simples cogitação, ele pode ser um termo característico para spin maior ou igual a 1. Para o spin 0 ele não aparece porque não tem condição de eu casar esse índice com nada que é escalar. O campo escalar não tem índice nenhum, então ele não vai poder fechar esse índice e nem vai poder colocar nenhum índice aqui com índice mi. Então, quer dizer, no caso escalar, é que a gente também, no caso escalar, nós não temos condição subsidiária. Então a gente podia, talvez, talvez pudesse ser interessante a gente dar uma olhadinha, que a gente não fez, no caso puramente escalar. Mas vamos fazer isso depois, daqui a pouco. Então eu diria o seguinte, essa expressão, a expressão da corrente, ela está me dando um termo que pode ser interessante. Quer dizer, se eu pegar a corrente, vamos dizer, se eu pegar um μ igual a zero, μ igual a zero, a gente vai, no caso de ser o shell, né, eu teria uma informação, aqui está aparecendo algo muito mais forte. E isso tem uma coisa parecida, mas quando a gente introduz, tem um curso que nós fizemos aqui, que é o curso de eletromagnetismo neutro. Nesse curso de eletromagnetismo neutro, acho que em 2014, tem até no Professor Global, nós discutimos a estrutura geral da corrente eletromagnética, no caso fermiônico. E no caso fermiônico, pode aparecer um termo desse tipo, mas esse termo aparece por correção quântica, não a nível clássico, como a gente está fazendo aqui. E esse termo é o que a gente chama de momento de dipolo toroidal. Vou pensar um pouquinho melhor nisso. Momento de dipolo toroidal ou anapolo. Tem essa expressão que foi cunhada por Lind. Foi Lind que trabalhou essa coisa aí. Então tem essa discussão, o que entra, quer dizer, esse momento aqui é um momento, isso aqui é um monopólio. Como a gente vai ver, isso aqui no fundo, a gente vai fazer a mesma análise da aula passada. Quando a gente vai para o espaço de ferramenta,
esse termo aqui ficava aquele termo de momento total, P' mais P, vezes a densidade. Então, esse termo aqui continua sendo a corrente convectiva. Não tem derivada covariante, não tem nada, é a corrente convectiva. Então, é o termo de monopolo. Aqui está aparecendo um acoplamento do potencial com a densidade de partícula. Então, isso aqui é um termo tipo longo. Então, estou colocando aqui, esse termo que está aqui, ó, vamos colocando a interpretação dele aqui. Esse termo aqui é a corrente convectiva. Então, é a corrente de movimento da carga. Vamos dizer assim, é o termo de monopolo. Esse termo que está aqui é um termo tipo longo. Porque dentro da corrente eu tenho potencial. Então, isso aqui pode estar gerando uma espécie de uma blindagem. Então, esse termo aqui é o termo tipo longo. É o termo que, lá no efeito Meissner, né, quando a gente estuda, por exemplo, a formulação de London, né, para supercondutividade, esse termo aqui aparece para fazer uma blindagem magnética. Então, é o termo tipo London. Então, esse termo aparece no caso escalar. Esse termo não é propriedade só do caso bosônico de spin. Vocês vão ver daqui a pouco, esse termo aparece no caso escalar. Agora aqui, está certo, é o termo de dipolo, essa corrente aqui é a magnetização, vamos dizer assim, a corrente de magnetização. E esse termo aqui, ou seja, aqui é o momento de polo magnético, dipole moment, momento de polo magnético, e esse termo aqui, que é bem característico, está aparecendo aí, esse termo aqui vai estar sujeito, né? Vamos reinterpretar, eu vou dar uma olhada melhor nisso, deveria ser o termo de momento toroidal, de multipolo toroidal. Uma pergunta. Então, estou colocando como pergunta. Então, isso aqui deveria ser o momento toroidal. Vamos dar uma olhada. Então, essa é a estrutura da corrente de spin 1 com shell e, no caso, já acoplado ao campo eletromagnético. Olha a corrente aqui. Se nós olharmos devagar rapidinho, se nós olharmos o caso escalar, vamos só fazer um parêntese agora que a gente não tinha feito nas aulas antigas, poderia ter colocado antes da aula fermiônica, a aula do spin zero, mas eu não sabia que pudesse vir a ser assim, interessante a comparação. Vamos fazer aqui rapidinho, né, o caso do spin zero, só para a gente ter uma ideia. Então, é o Klein-Gordon carregado. Vamos fazer aqui nesse cantinho de quadro aqui. Então, abrir um parênteses para o spin zero. Então, nosso lagrangiano é simplesmente o termo dmi. Então, já estou colocando o acoplamento eletromagnético dmi φ está, dmi φ menos dmi2 está. Não estou colocando a parte de Maxwell não, porque a gente está querendo só olhar a corrente eletromagnética do escalar, né? Então, se a gente fizer aí a variação, né? Quer dizer, a gente vai estar olhando, vamos tirar a equação, vamos dizer, a gente tirar a equação de Maxwell. Então, quando a gente tira, e a gente é melhor olhar a equação de Maxwell, vamos entrar aqui, menos 1/4 Maxwell mais Klein-Gordon carregado. Então, quando a gente
gente vai fazer? Então, vamos fazer a variação em relação ao AMI. Então, aqui a gente vai fazer menos 1 meio, F mini, delta, F mini. Esse termo aqui. Aí vai ficar DI, delta AMI, menos DI, delta AMI. Certo? Então, como isso aqui é anissimmétrico, isso aqui é anissimmétrico, eu posso esquecer esse termo aqui. Posso colocar aqui o fator 2. Então, vai ter esse 2 daqui. E esse 2 daqui vão se cancelar. Tem esse menos aqui. Esse menos aqui vão ficar mais. Tá certo? E aí, essa derivada aqui vai ser integrada por parte, vai ficar menos. Então, vamos ficar o seguinte: menos DI, assim, menos DI, F mini, delta AMI. Liberamos aqui o nosso AMI para fazer a equação de cálculo. Aí agora aqui, nós vamos ter. Aqui nós temos um A que está aqui dentro com um sinal negativo. Então nós vamos produzir aqui um termo que vai ser menos I, Q, delta AMI, está aqui, φ estar, DMI φ. Depois vamos produzir o termo que está aqui, que vai aparecer mais I, Q, AMI. Então vai aparecer um termo aqui que vai ser mais I, Q. DMI φ estar. Delta AMI, φ. E é outro termo que tem AMI. Então a gente tem AMI, AMI, AMI. Então a gente pode, vamos botar esse AMI aqui em cima e esse DMI aqui embaixo. Então a gente ficou o seguinte. Aí então isso aqui vai me dar. Então vou fatorar o delta AMI, vou fatorar o delta AMI. Vamos fatorar o delta AMI. Então o que a gente obteve aqui? Equação de massa. A gente obteve isso aqui, princípio variacional, isso aqui é igual a zero. Ou seja, DI F mini. Vamos botar, então vamos multiplicar tudo por dentro. Vai ficar mais, menos. Então, a gente vai ter DI F mini igual a menos I aqui. Φ estar, Φ estar, DI φ, menos φ, DI φ estar. Lembrando de novo, como no caso, né? DI do φ estar é a mesma coisa que DI φ do estar. Tá certo? Então essa é a nossa corrente bosônica. Já no caso, a comprar. Então, vamos escrever isso aqui. Porque, no fundo, o que a gente fez? Variou o Lagrangiano em relação ao AMI. E olhou para o lado direito da equação de Mach, para isso aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Então, vamos chamar. Então, eu posso, na verdade, posso descer isso aqui e subir aqui. Mi, que é esse cara aqui sobe, Mi, esse cara aqui sobe, Mi. Então, nós temos a corrente eletromagnética. Vai ter aqui a corrente JI eletromagnética, o spin zero. Local, tá? A gente vai ter aqui, ficou menos I aqui, vou botar só para aqui, é menos I, aqui. Vou botar aqui estar. E mais o conjugado complexo. Mais I, mais o conjugado complexo. Então essa é a corrente oficial. Não tem termo de acoplamento não mínimo. Então o escalar não tem. Então a corrente é muito simples. Essa corrente aqui. Vamos fazer agora aqui a mesma história que nós fizemos aqui. Vamos escrever esse termo aqui como sendo menos
escrever assim, demi do φ estar φ. E aí agora, é claro, pegando mais aqui, demi do φ estar vezes. Então, quando a gente somar o conjugado de carga aqui, a gente vai produzir. Então, a mesma coisa, esse termo aqui agora é meu. Não tem carga efetiva. A transformação de fase se cancela, se tem esse objeto aqui invariante aqui. Então, essa derivada aqui fica a derivada usual. E aí, quando eu somar o conjugado, então esse termo aqui é puramente imaginário. Então, quando eu somar o conjugado complexo dele, esse termo vai desaparecer, que nem aquele termo desaparecia. Então, esse termo aqui soma. Então, esse termo sumiu. E vai aparecer esse termo aqui, que é I é que demi estar demi φ, e vamos somar o conjugado de carga, o conjugado complexo dele, menos I é que demi φ estar. Então, fica menos I é que demi φ estar. Então, ou seja, essa corrente não tem decomposição de Godwin, mesmo usando, né, fazendo, a gente não tem como usar aí a equação de campo. Então, a corrente é uma só. Ela só tem essa forma. Se a gente faz aquelas transformações que a gente fez, a gente acaba caindo na mesma coisa. Quando eu somar o conjugado complexo desse termo, eu ganho esse. Mas esse termo é esse aqui, e esse termo aqui é esse aqui. Então, a corrente escalar, vamos dizer assim, ela não tem uma decomposição de Godwin. A corrente escalar é isso aqui e pronto. Então, esse termo aqui não tem como aparecer, porque ela não tem momento magnético, quer dizer, não tem o tensor de spin, para ela é zero, o sigma μ é zero. Agora, esse termo aqui aparece, vamos abrir essa expressão aqui, então vamos colocar agora o conjugado de carga dele aqui, mais I é que φ demi φ estar. Então vamos expressar agora tudo direitinho. Então nós vamos ter, então vamos pegar o termo de derivado usual daqui com o termo de derivado usual daqui. Então vai ficar menos I é que, vai ficar φ estar demi φ. E aí aqui, esse termo vai aparecer com, então ficou I é que, esse termo aqui vai aparecer no sinal, vai ter aqui φ estar, que vai aparecer aqui no sinal mais, então aqui vai ficar um menos φ demi φ estar. Agora vamos pegar os termos em ami. Aqui eu tenho I é que ami. Então, I com menos I dá 1. Então vai ficar é que, e aqui tem um outro é que. Então vai aparecer mais é que ao quadrado. Aí vamos ter aqui ami φ estar. E quando a gente pegar esse termo aqui, devido a esse conjugado complexo, vai aparecer menos I é que. Então vai ficar mais, vai ficar é que ao quadrado de novo. A mim, esse termo aqui vai aparecer com o fator 2. Então, fala comigo, Zé. Carinha.